Prezados amigos e prezadas amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao nosso programa Espiritismo e Vida, na nossa série Encontros com a Paz. Estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos, neste nosso encontro, abordar o capítulo 22, que tem como tema inconstantes. E Emmanuel coloca uma passagem que está em Tiago, capítulo 1, versículo 6, em que está escrito o seguinte: porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. E interessante logo esta colocação de Emmanuel, que nos mostra uma das situações que normalmente nós vivenciamos, principalmente no que diz respeito à questão espiritual, à nossa espiritualidade. Quando muitas vezes duvidamos da justiça de Deus, duvidamos do amor de Deus, da compreensão de Deus, duvidamos muitas vezes da vida além da morte, das sucessivas reencarnações, das vidas que já vivemos, de tantas outras que poderemos viver. Duvidamos da possibilidade de que haja uma vida em outras esferas espirituais, em outras moradas espirituais. Enfim, no cotidiano do dia a dia e da vida, nós sempre estamos duvidando de nós mesmos. E eu coloco aqui algo que eu vejo assim muito importante e significativo. Nós muitas vezes duvidamos de nós mesmos, de que somos capazes de mudar, de que somos capazes de nos renovar, de que somos capazes de sermos pessoas melhores, de que somos capazes de realizar coisas que fazem parte, talvez, de outras pessoas e que acreditamos não sermos capazes de realizar. E aí vem a comparação. É como se fôssemos como a onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra parte. Somos lançados aqui e acolá, porque como nós não acreditamos e vivemos nesta inconstância cotidiana, nós muitas vezes acreditamos numa pessoa aqui, acreditamos numa pessoa ali, acreditamos num fato aqui, acreditamos num fato ali, mas nunca verdadeiramente temos a certeza de nada. E aí Emmanuel coloca o título Inconstantes. E pela nossa inconstância, nós muitas vezes acabamos sofrendo mais do que era necessário, porque não fortalecemos a nossa confiança, não fortalecemos a nossa fé, não fortalecemos a nossa perseverança, a nossa determinação naquilo que estamos buscando, naquilo que estamos querendo, naquilo que estamos desejando, naquilo que temos como objetivo principal na nossa vida. E passamos uma vida inconstantes. Um dia estamos bem, outro dia estamos mal. Um dia estamos excessivamente confiantes, outras vezes estamos excessivamente desacreditados. E ele começa dizendo: inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais,
constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do bem, que, procurando receber os benefícios divinos, na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Então, ele fala que sempre há uma dúvida na questão científica e na questão filosófica do mundo. É ou não é, ser ou não ser, foi ou não foi, verdade ou mentira. Isso faz parte da própria situação da vida, mas é para nós, para a vida de um modo geral, um estímulo. Porque esse estímulo faz com que nós persigamos o estudo, faz com que nós persigamos o conhecimento, faz com que nós nos esforcemos em ir em busca de melhorias, ir em busca da verdade, daquilo que é correto, daquilo que é certo. Mas ele lembra Tiago, quando Tiago fala exclusivamente da inconstância que nós temos na prática e no exercício do bem. Porque, normalmente, há uma preocupação do ser humano em fazer o bem, mas que esse bem lhe traga determinadas situações benéficas no que diz respeito à questão material e intelectual. Para que nós consigamos exercitar o bem de forma constante, sem essas preocupações, é necessário que nós comecemos a valorizar determinadas coisas que dizem respeito à vida. A vida de um modo geral e também a vida espiritual. Ficamos tão preocupados em entender, em compreender, em aprender, em aumentar essa nossa capacidade de inteligência e nos esquecemos muitas vezes de pequenos bens no que se refere Tiago, aquele bem que não fica visível aos olhos de ninguém. Porque é como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa e não temos o reconhecimento, não temos o merecimento, não temos a visualização por parte de todos. E aí desistimos no meio do caminho. Quando não, no começo do próprio caminho. E aí Tiago nos aponta essa inconstância do homem, de permanecermos do bem, de exercitarmos o bem, de fazermos o bem a todo instante. Emmanuel continua: quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Então, quando nós queremos fazer muita coisa ao mesmo tempo, passar por inúmeras portas ao mesmo tempo, nós acabamos não passando em porta nenhuma. Porque nos enchemos de tanto compromisso e depois não conseguimos dar conta de nenhum deles. Começamos e não terminamos. Começamos e mal chegamos no meio do caminho. Então, ele fala que essa volúpia de querer fazer, de querer estar visível a tudo e a todos, prejudica-nos
nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas próprias relações, como ele diz aqui, afetivas de uns para com os outros. Porque, querendo ou não, ao nos enchermos de compromissos, ao nos enchermos com essa vontade desenfreada e muitas vezes desequilibrada de exercitar o bem, não conseguimos ser constantes em nenhuma delas. Prejudicamos o trabalho, prejudicamos o nosso trabalho. Criamos uma enfermidade energética, emocional, psicológica naqueles que esperam algo de nós e em nós próprios. E machucamos, deterioramos as nossas relações afetivas para com os outros e até mesmo para conosco, porque passamos a nos culpar, passamos a nos recriminar por aquilo que não conseguimos realizar e por aquilo que não conseguimos fazer. Ele continua: para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Olha que parágrafo maravilhoso. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Eu só posso ser constante em algo, seja o que for que eu estou fazendo, quando eu tenho a capacidade de olhar para mim mesmo e dizer: há quantos anos eu estou fazendo isso? Há tantos anos. Durante todos esses tais anos, eu vivenciei todas as características positivas e negativas nisso que eu estou fazendo. Aprendi a lidar comigo mesmo, aprendi a lidar com as situações, aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a lidar com as dificuldades, com os acertos. Hoje eu posso dizer a mim mesmo que sou constante naquilo que faço. Posso não ser o melhor, mas o faço com amor e com carinho e com experiência adquirida. Então, deixo de ser inconstante e passo a ser constante na tarefa que estou realizando. Não fazendo dela algo banal do dia a dia, mas a cada dia que vou realizando essa tarefa, a cada ano que vou realizando essa tarefa, me torno mais experiente, me torno mais maduro. Intelectualmente, conheço mais e mais aquilo que estou fazendo. Ele continua: necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma coisa que nos ajude e identifique, que nos ajude e edifique. Então, o primeiro passo é confiar na espiritualidade, seja qual for a sua espiritualidade. Confiar, acreditar que acima de mim existe uma sabedoria e uma bondade superior, e que está trabalhando por mim, orando por mim, vibrando por mim, torcendo por mim. Em segundo, é indispensável perseverar com alguma pessoa ou com alguma causa, para que possamos ser ajudados e para que possamos nos edificar, lembrando que assim agindo, estaremos também ajudando aquela pessoa, ajudando aquela causa
edificando aquela pessoa, edificando aquela causa. Perseverar, jamais desistir de alguém ou de alguma causa. Todos conhecem aquela história, né, da floresta que estava pegando fogo e o passarinho lá com o seu biquinho tentando buscar água no lago e jogando as suas gotinhas lá no fogo. E todos rindo dele porque agia daquela forma. Ele dando ali a sua contribuição, enquanto os outros inconstantes nada faziam para ajudar que o fogo fosse apagado. É mais ou menos por este caminho, o caminho da perseverança. Fazer a minha parte, fazer bem feita, me aperfeiçoar naquilo que estou fazendo. E como eu disse, posso não ser o melhor, posso não fazer tão bem feito como deveria. Mas quando existe a vontade, quando existe o respeito, quando existe a determinação, a perseverança, a constância e o amor do coração, tudo é superado, tudo é vencido, tudo é conquistado. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. E é muito interessante isso. Nós vivenciamos isso na própria casa espírita. As pessoas inconstantes, os assistidos inconstantes, os trabalhadores inconstantes, espíritos ou almas que não conseguem dar tempo ao tempo, que não conseguem dar tempo a si próprios, que não são perseverantes naqueles anos de esforço, de luta e de trabalho para alcançarem os seus objetivos. E aí trocam de religião, trocam de casa espírita, trocam de igreja, trocam de templo. São os inconstantes, segundo Emmanuel, que se parecem verdadeiramente como ondas do mar, que são levadas pelo vento, pelo tempo, e batem aqui, batem acolá, e nunca se fixam num determinado local, numa determinada tarefa. E aí ele termina dizendo: quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Olha que outro parágrafo maravilhoso. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia, a ânsia, o desespero, a ansiedade de ter resultados. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará,
mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então, precisamos ter persistência, precisamos ter confiança e deixarmos de ser tão inconstantes conosco mesmo e com as questões da vida. Ou amamos ou não amamos. Ou realizamos ou não realizamos. Ou fazemos ou não fazemos. A inconstância destrói a nossa fé. A constância aumenta o nosso poder de ação, aumenta a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança e a nossa certeza que no momento oportuno, naquele momento que é o ideal, que é o correto, que é o justo, que é o meu momento merecedor, Deus estará oferecendo a mim as bênçãos de que necessito. As bênçãos de que necessito. Como diz Emmanuel, a dádiva chegará. Porque Deus, Jesus e todos os benfeitores espirituais de alta hierarquia e alta luz jamais nos desamparam na nossa caminhada. Então fica aí a nossa mensagem de hoje, o capítulo 22 do livro Pão Nosso, Inconstantes. Como é duro ser inconstante. Nós temos que ser constantes em tudo que realizamos. E que nesse instante nós sejamos inteiramente constantes de que estamos aqui cercados pelos benfeitores espirituais, que com certeza estão muito felizes por estarmos participando deste encontro da paz, abençoando a nós, o nosso lar, a nossa família, acalmando o nosso coração, iluminando a nossa razão, para que tenhamos uma semana repleta de muita felicidade, de muita alegria, de muita saúde, de muita paz. E que as nossas ações, as nossas palavras, elas sejam incentivos para que outras pessoas deixem de ser inconstantes consigo mesmas, com a vida, e passem a acreditar mais, a confiar mais, a serem mais perseverantes em seus compromissos, para que tenhamos anos de experiência, para que tenhamos bagagem suficiente para subirmos de degrau e adentrarmos a novos compromissos e a novas tarefas. Desejo a todos um excelente domingo. Daqui a pouquinho, às 18h30, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, referente ao domingo passado, dia 13, que não tivemos, e logo em seguida, às 20 horas, o estudo do Evangelho de hoje, domingo, dia 20 de fevereiro. Além disso, segue aí a nossa programação semanal no canal. Agradeço a todos que nos ajudam na divulgação e que possamos continuar juntos, perseverando nesse trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos da doutrina espírita. Uma boa noite a todos, um bom final de domingo, uma semana abençoada, de muita constância, perseverança e continuidade no trabalho que abraçamos. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.